Olá, um ótimo dia para todos vocês. Feliz sábado, que Deus os abençoe e os guarde e que você possa ter um ótimo sábado na presença de Deus. Hoje vamos começar aqui a leitura do livro de Isaías. Convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias nesse tão importante livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Começamos a partir de agora estudos sobre os livros proféticos da Bíblia. Nós começaremos agora o estudo sobre o profeta Isaías. Antes de nós começarmos aqui a introdução do livro do profeta Isaías, convido a todos vocês para uma rápida oração. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela semana que passou e por esse sábado que estamos na tua santa e bendita presença. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa nos dar agora um ótimo estudo da tua palavra. Abençoe os teus filhos onde eles estão e que todos possam ser agraciados pelo estudo da tua palavra. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de nós começarmos aqui o capítulo 1 do livro de Isaías, quero fazer com vocês aqui uma rápida introdução. Primeiro título, o livro do profeta Isaías, o nome Isaías significa Jeová, Deus é a minha salvação, ou Jeová salva, tá? Ou Jeová salva. Este é o nome de Isaías. O título do livro dos manuscritos de Isaías, ele é também o livro chamado do profeta Isaías. Nas Bíblias hebraicas, ele está na seção de profetas. Autoria, o profeta Isaías, ele é o autor do livro que leva o seu nome, filho de Amós e descendente da linhagem real. Ele foi chamado na juventude para o ofício de profeta, conforme diz ali o livro Testemunhos, Testemunhos 5, Testemunhos Seletos, volume 5, 749, no final do reinado de Uzias, Azarias, 790, 739, durante a corregência de Jotão. Então, ele surge nesse momento, ele sugere que o chamado ocorreu entre os anos 750 e 739. Alguns vão falar que o chamado de Isaías ao ministério profético foi no ano 740. Então, foi entre 750 e 739 ali que foi o chamado de Isaías ao ministério profético. E tudo indica que Isaías ele profetizou nesses reinados aqui, né? Reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, né? E o fato de Isaías não mencionar Manassés, cujo reinado começou em 686 a.C., e de ter estado entre um dos primeiros a cair no massacre liderado por Manassés sobre os que permaneceram fiéis a Deus. Indica que seu ministério, o ministério de Isaías, terminou logo após a morte do rei Ezequias, em 686, o que muitos falam, que provavelmente seu ministério acabou ali, por ele não mencionar muito Manassés. E, nesse caso, seu ministério deve ter começado pouco depois de 740, 745, por ali, e é provável que as mensagens proféticas de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, tenham sido dadas entre os anos 745 a 739, talvez durante o último ano do reinado do rei Uzias, mas antes da visão do capítulo 6, onde ele viu o trono de Deus ali, né? Isaías, Isaías ele foi casado, né? Tinha 2 filhos. O nome de um dos filhos é Um Resto Volverá, e o segundo é Rápido Despojo, Presa Segura, está lá no capítulo 7, verso 3, e no capítulo 8, verso 3 do livro de Isaías, diz ali o nome dos 2 filhos. Em Jerusalém, cenário principal de suas obras, tornou-se pregador da corte e exerceu influência considerável. Por muitos anos foi conselheiro político e religioso da nação, tanto de Israel quanto da nação de Judá. Seu ministério profético, junto com o de Miqueias, e possivelmente também a influência direta de Oséias no reino do norte, contribuíram para as reformas realizadas por influência, aliás, por Ezequias. Ou seja, as reformas que Ezequias fez foi influenciado por ele e também por Oséias e por outros profetas, né? Segundo o Talmud babilônico, olha agora que interessante, segundo o Talmud babilônico, Isaías foi morto por Manassés. Isso é uma tradição, tá?
foi morto por Manassés. E Ellen White também, ali no Profetas e Reis, página 382, ela confirma as palavras de Hebreus 11:37, de que alguns foram cerrados pelo meio e sugerem o destino de Isaías, né? Ellen White sugere que o destino de Isaías foi cerrado ao meio. Assim termina, então, o ministério do profeta Isaías, morto por Manassés. E bem provável que Manassés também tenha se salvado, né? E a primeira sessão o livro de Isaías, ele vai estar aqui no pano de fundo, falando aqui a respeito dos assírios que estavam invadindo ali. Ele vê a invasão de Tiglat-Pileser da Síria, né? O general da Síria que invade o Reino do Norte no ano 722 a.C. e leva o Reino do Norte, Samaria, leva para o exílio na Síria. E aqui, queridos, nós vamos ver que ele está profetizando, falando aqui a respeito desses acontecimentos, e também está aqui dando profecias para a tribo de Judá para que isso não venha acontecer. Lembrando que quando Isaías vem a ser profeta, já estava dividida já as 12 tribos de Israel. 10 tribos eram do norte e 2 tribos eram do sul, que era a tribo de Benjamim e da tribo de Judá. Então, ele vê as 10 tribos indo para a Babilônia, para o exílio da Síria, no ano 722, e no ano 605 ele profetiza que vai acontecer o exílio da Babilônia com a tribo de Judá. Então, ele vem para falar diretamente qual era a situação do povo de Israel, do povo de Deus, né? Ele vem para falar isso, né? Então, o livro de Isaías, ele se divide praticamente em 2 sessões, falando até o capítulo 39 ali, falando do que está acontecendo entre essas tribos, o problema espiritual que está vivendo esses reinos, o reino do sul e o reino do norte, e depois ele vai falar do capítulo 40 até o capítulo 66 sobre a pregação aos gentios e especificamente falando mais agora sobre o Messias. O livro de Isaías é o livro que mais fala sobre Jesus, sabe? O livro de Isaías, muitas pessoas vão chamar Isaías de proto-evangelho, ou seja, o evangelho do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus, o livro que mais fala sobre Jesus. Então, os primeiros capítulos de Isaías tratam das invasões de Judá pelos assírios, aliás, na invasão da tribo do norte pelos assírios, e os últimos capítulos antecipam o fim do cativeiro babilônico. A missão de Isaías era manter firme o reino de Judá quando o reino do norte estava desaparecendo e ao ser levado em cativeiro pelos assírios. Então, por meio de Isaías, os líderes puderam entender a natureza e o significado dos acontecimentos daquele momento. Então, Isaías ele é o profeta para o momento. Era propósito divino que Judá aprendesse com o triste destino do reino do norte, como resultado, se voltasse para Deus com arrependimento sincero. Ou seja, a tribo de Judá viu a tribo do norte sendo levado pelos assírios no ano 722, e Isaías está ali profetizando para eles, para que eles pudessem fazer algumas reformas na vida deles, para que aquilo lá também não acontecesse com ele. Então, Isaías, ele profetiza. E os habitantes de Judá, no entanto, não deram atenção à advertência implícita da história, às advertências que fez Jeremias, que Isaías fez, né? E assim, a partir do capítulo 40, Isaías prevê o cativeiro babilônico, mas assegura que o livramento final é tão certo quanto o experimentado pouco antes, diante do poderio do assírio. Além disso, a libertação dos inimigos nacionais torna-se para os que confiam em Deus uma promessa da libertação final do domínio do pecado. Ou seja, a certeza que Deus vai libertar é a certeza que nós teremos que Jesus também vai nos libertar do pecado. É isso que vai falar ali. O Novo Testamento cita muitas passagens do livro de Isaías, muitas passagens mesmo, né? Você vai ver em Romanos, capítulo 9, você vai ver em Mateus, capítulo 13, você vê em João, capítulo 12, verso 40, você vê em Atos, Mateus, de novo, Romanos. Você vai ver muitas passagens do livro
de Isaías sendo citado ali no Novo Testamento. Contexto histórico. A localização cronológica do livro de Isaías é precisa e o período em que foi escrito é bem conhecido na história do Antigo Oriente Médio. Isaías foi chamado para o ministério profético antes da visão da glória divina registrada no capítulo 6, ou seja, ele não foi chamado naquele momento, ele foi chamado antes do capítulo 6, e seu ministério continuou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. De acordo com a cronologia experimental empregada nesse comentário, Uzias morreu por volta do ano 739, Ezequias morreu em 686, sendo sucedido por seu filho Manassés. E então Isaías deve ter profetizado aqui, queridos, cerca de mais ou menos 60 anos. Isaías, ele profetiza mais ou menos cerca de 60 anos ele é profeta, né? Então temos mais algumas coisas aqui para falar para vocês. O tema: Isaías viveu em um mundo conturbado, tanto para Judá quanto para Israel. Era uma época de perigo e crise. O povo de Deus estava trilhando no caminho do pecado, sob o governo de Azarias, em Judá, e Jeroboão II em Israel. Ambas as nações tinham se fortalecido e prosperado, porém, a prosperidade material trouxe declínio espiritual. A prosperidade material trouxe para eles declínio espiritual. O povo abandonou a Deus e seus caminhos de justiça. As condições sociais e morais em ambas as nações eram bem parecidas. Em toda parte havia injustiça por juízes que aceitavam suborno. Os governantes eram interessados primeiramente em prazer e ganho pessoal. Será que está um pouquinho diferente dos nossos dias, né, queridos? Predominava a cobiça, a avareza, o vício. Os ricos se tornavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, não é diferente dos nossos dias, né? Isaías advertiu o povo que isso não podia continuar e que Deus colocaria um basta nisso tudo. Então, Isaías vem para mostrar a condição moral que estava o povo e também a condição espiritual que está o povo. Isaías vai mexer diretamente, colocar o dedo diretamente na ferida moral e espiritual que estava vivendo aquele povo. Ele teve uma visão da santidade de Deus e da urgente necessidade da nação de conhecer o Senhor e seus caminhos de justiça e amor. Ele viu Deus sentado no trono, exaltado e supremo, contudo, profundamente interessado nas questões da terra, chamando as pessoas ao arrependimento, sempre disposto a perdoar, mas obrigado por seu próprio caráter justo a punir os que persistiam nos maus caminhos. Isso é Deus falando. Isaías viu a condição do povo, mas Isaías viu Deus sentado no trono e falando: olha, Deus é santo e Deus exige que o seu povo seja um povo santo. Isaías chamou a atenção para o fato de que o caminho que eles persistiam era um caminho errado, um caminho que não levava a lugar nenhum. Só que o caminho de Deus é um caminho de justiça e é um caminho de paz e prosperidade. Mas o caminho deles era um caminho cheio de maldade e cheio de problemas e dor. Ele se esforçou para ensinar ao povo o verdadeiro significado da religião e a verdadeira natureza de Deus. Isso é o contexto do livro de Isaías, tá bom? Ele fez apelos para um mundo mais puro, para que o mundo fosse mais puro e melhor. A nação foi advertida de que a insistência no pecado, no mal, resultaria em rápida destruição. Deus usaria os assírios como ferramentas para executar a justiça contra uma nação de hipócritas que estabelecia decretos injustos e recusava a fazer justiça aos necessitados. Isaías afirmou, queridos, Isaías afirmou que o mundo inteiro era governado por um só Deus, um Deus que exigia justiça, não apenas dos hebreus, mas de todas as nações da terra, e que julgaria todos os povos que persistissem na maldade. Os juízos divinos cairiam sobre os assírios e também sobre os babilônicos, e sobre a Filistia, sobre o Egito e sobre as outras nações ao redor como Moabe, Síria e Tiro. Por fim, o mundo todo seria arruinado por causa da iniquidade. Isaías era estadista
bem como também um profeta. Ele amava profundamente sua nação e falou de forma convicta e corajosa contra toda atitude contrária ao interesse nacional. E ele viu a tolice de se confiar no auxílio do Egito. Ele falou contra a tolice de se confiar em alianças da terra na tentativa de se fortalecer, ou seja, fazer aliança com o mundo para tentar se fortalecer. Enfatizou o fato de que o conselho dos homens resultaria em nada. O povo de Deus poderia encontrar força na presença do Senhor, mas recusou a oferta da misericórdia e da proteção divina. Apesar da ruína iminente, Isaías constantemente se referia a um remanescente que seria fiel ao Senhor, apesar de toda essa destruição, apesar de tudo isso da degradação moral que estava o povo. Isaías enfatiza de um remanescente que seria fiel ao Senhor e por isso seria salvo. Com exceção desse remanescente, o professo povo do Senhor seria consumido por completo, como Sodoma e Gomorra foi. O remanescente, porém, confiaria no Santo de Israel e aprenderia a andar nos seus caminhos. Isaías muitas vezes se refere ao Senhor como o Santo de Israel. Sendo santo, ele exigia que seu povo também fosse santo. E sendo justo, não poderia tolerar a iniquidade do seu povo. Sabe, queridos, vendo tudo isso que Isaías fala para o povo de Deus naquela época, a gente vê como que Isaías vai sofrer dentro do seu livro, como que Isaías vai pregar aqui para um povo que, na verdade, não queria dar ouvido. Agora, vamos ler aqui, rapidamente, aqui, algumas coisas já no capítulo 1, para vocês entenderem aqui um pouco desse contexto que nós falamos aqui. Isaías, então, Javé ou Jeová salva, e ele profetiza por volta do ano 740, 739, até o ano 686, 680, mais ou menos ali. Então, ele profetiza há cerca de 50 anos. Ele foi profeta. Então, o tema dele é Deus é justo e santo e espera a justiça e santidade do seu povo. Então, vamos ler aqui alguns versos apenas do capítulo 1. Ele vai mostrar como estava a degradação do povo. Então, primeiro, ele dá a introdução. Estou estendendo um pouquinho mais hoje, porque eu preciso fazer uma introdução com vocês antes de nós começarmos a ler o livro de Isaías, tá bom? Tem muito mais coisa, mas o tempo não nos permite, tá bom? Então vamos lá ao capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, ele está falando aqui exatamente qual é a época, qual é o momento. Então, não tem como a gente negar a data. As datações aqui são precisas. Anos 750 a 739, mais ou menos aqui, né? Ouve, ó céus, agora ele dá a mensagem. Ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra. Ele está chamando testemunhas para o que ele vai falar. Porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento também conhece aquele que o domina, né? O dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas e contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossas presenças. A terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choca na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, o remanescente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Se não fosse pelo remanescente,
o povo de Israel seria totalmente dizimado. Ou seja, não existiria hoje o povo de Deus se não fosse pelo remanescente que surgiu de toda essa devastação. Queridos amigos, aqui ele dá para nós aqui a ideia de como estava a degradação moral e espiritual do povo de Israel. Ele está falando aqui que eles não foram parar no cativeiro por acaso. Eles foram parar no cativeiro porque abandonaram o Senhor. Quando alguém abandona o Senhor, ele vai parar na lata de lixo do pecado. O inimigo coloca as pessoas numa degradação tão baixa, tão imoral, uma coisa tão suja, que se não for por Deus, essa pessoa não sai mais de lá. Era assim que estava o povo de Israel, o povo que foi levado pelos assírios no ano 722. Era assim que estava o povo de Israel e também a tribo de Judá, porque ele não fala só de um, olha só. O livro fala assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então, ele está falando aqui como que estava a situação do povo de Israel, como que estava a situação do povo de Deus. Estava numa degradação total. Só que Deus ainda está olhando para o remanescente. Aqui está a bênção de Deus. E qual é o chamado que ele faz para esse povo que está nessa degradação moral tão ruim? Eu vou ler para vocês aqui o apelo que Deus faz. O apelo que Deus faz é: lavai-vos, verso 16, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, ou seja, se arrependam, se arrependam. Se vocês se arrepender, saiba que ainda há esperança. Deus oferece a eles uma oportunidade de arrependimento e de serem perdoados. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça e repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aí ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Então vamos conversar como se fôssemos num julgamento, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, e eles se tornarão brancos, como se fosse a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres, se você quiser, e me der ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí no versículo 26 ele diz: restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Vinde, ele diz, vinde e vamos conversar, porque ainda há esperança. Amigos queridos, vou falar uma coisa para vocês. No início do livro de Isaías, nós vemos um povo totalmente imoral, totalmente devastado pela imoralidade, tanto moral quanto espiritual. O povo está mal, desde a planta do pé até o último fio de cabeça, do fio de cabelo da cabeça. Ou seja, eles estão mal. Só que Deus oferece para eles uma nova oportunidade. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Do mesmo jeito é conosco hoje. Vocês acham que nós somos melhores do que eles, queridos? Às vezes nós nos encontramos piores do que eles, sabe por quê? Porque nós temos toda a Bíblia hoje escrita nas nossas mãos. Eles não tinham. Mas nós hoje temos toda a Bíblia nas nossas mãos e ainda vivemos numa depravação moral terrível. Tantas pessoas fazendo coisas horrendas. E Deus, então, oferece para cada um de nós uma oportunidade. E a pergunta é: você vai aceitar a oportunidade de Deus? Porque Deus falou através da boca de Isaías, dizendo: ainda há esperança para esse povo. E hoje Deus quer dizer para você também: filho meu, ainda há esperança para você. Você vai aceitar ou vai rejeitar? Se você aceitar, ele diz: vinde, vamos conversar dentro de um tribunal. Mas nesse tribunal eu quero tirar a sua roupa suja e colocar em você uma veste branca. E esta veste branca é a justiça de Cristo Jesus. Hoje ele te oferece a justiça. Um dia ele virá, um dia ele voltará para trazer juízo à terra, mas ele estará voltando para buscar o seu remanescente. E que esse remanescente seja você, e que esse remanescente seja eu. Mas para que isso possa acontecer na minha e na sua vida, temos que hoje agarrar a oportunidade que Deus nos dá. Espero que vocês tenham gostado da introdução do livro de Isaías, e a partir de agora teremos aqui mais 65 capítulos que vamos estudar juntos
o livro do profeta Isaías. Escreva aqui no comentário o que você espera deste livro. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo sábado na presença de Deus. Amém.